Oi, gente, tudo bem? Olá, boa tarde. Boa tarde, bom dia, boa noite, né? Não sei qual é o horário que você vai ver aí essa live, né? Porque já tô aí avisando que ela vai ficar gravada. E agora eu vou falar com vocês a respeito do conceito de empresária. Isso mesmo, trouxe o conceito de empresário, mas não só o conceito de empresário, mas também a sua aplicabilidade prática. Vou trazer para vocês algumas situações práticas para que vocês saibam o quanto é importante vocês saberem, decore de salteado de trás para frente de todas as formas desse conceito de empresário. Aliás, eu costumo dizer para todos os meus alunos que o artigo 966 do Código Civil, que é justamente o dispositivo legal que traz para a gente aí o conceito de empresário, é o artigo, é o dispositivo mais importante dentro do direito empresarial, porque com ele você consegue aí resolver muita coisa, né? Então, bora lá, gente. O conceito de empresário tá lá no artigo 966 do Código Civil, como eu falei para vocês. Artigo 966. Tô aqui com a legislação, vou olhar para cá por conta da minha lei, né? Da minha colinha, para não esquecer nenhum dos tópicos, porque eu tenho muita coisa para trabalhar com vocês hoje. Então, olha só, o artigo 966 do Código Civil nos diz o seguinte: considera-se empresário quem exerce profissionalmente atividade econômica organizada para a produção ou circulação de bens ou de serviços. Então vamos lá, vamos secar o caput aí do artigo 966 para a gente saber quem é essa pessoa que é o empresário, ok? Então vamos lá, olha só. Primeiro eu quero chamar a atenção de vocês para o vocábulo, para a expressão profissionalmente. Profissionalmente. Significa o quê? Significa que essa atividade econômica organizada que tem o objetivo, boa tarde, Léo, que tem o objetivo de produzir ou circular bens ou serviços, é uma atividade que deve ser a profissão daquele que a exerce. Não é uma atividade que deva ser esporádica, não é uma atividade que não tem aí essa ligação com o sustento da pessoa, tem que ser a sua profissão. Atividade econômica, outro vocábulo que eu chamo para vocês de exemplo, eu chamo a atenção de vocês para que a gente saiba o que significa essa atividade econômica. Essa atividade prestada pelo empresário, ela deve necessariamente ser uma atividade econômica. Com ela, o empresário deve ir em busca do lucro. Ele não pode exercer essa atividade a título gratuito. Ele tem que ir em busca do lucro. Atividade organizada significa que ele não pode exercer essa atividade de qualquer forma, de qualquer jeito. Ele tem que organizar, ele tem que estruturar essa sua atividade. E quando ele organiza, quando ele estrutura, ele faz o seguinte: ele reúne nessa organização os 4 fatores de produção: capital, mão de obra, insumo e tecnologia. Então, quando o empresário exerce a sua atividade, ele tem que fazer com que ela seja a sua profissão, ele tem que, através dessa atividade, ir em busca do lucro. O empresário não é aquele que só tem lucro, ele busca o lucro, porque se fosse assim, né, nós não teríamos aí o Instituto da Falência, o Instituto da Recuperação Judicial e Extrajudicial também, né, institutos aí que são dirigidos para empresas em situação de crise econômica, né? E essa atividade também tem que ser organizada. Tá, só que só com isso eu já consigo definir o conceito de empresário. Concordo que com essa explicação você consegue definir o conceito de empresário. Só que você já pensou que esse conceito tem uma aplicabilidade prática, tem uma aplicação prática, e você, enquanto advogado, enquanto advogada, você precisa saber exatamente quem é e quem não é o empresário? Pois é.
Já vou debater esse item com vocês também. O parágrafo único do artigo 966, ele nos diz que não se considera empresário quem exerce profissão intelectual de natureza literária, científica ou artística, ainda com concurso de auxiliares ou colaboradores, salvo se o exercício da sua profissão constituir elemento de empresa. O parágrafo único do artigo 966 fala pra gente o seguinte, fala que não é empresário o profissional intelectual, aquele que exerce a profissão intelectual, seja de natureza científica, o médico, seja de natureza artística, um ator, um cantor, ou literária, um escritor. Ele não é considerado empresário por conta da pessoalidade que ele emprega na sua atividade. Por isso que ele não é empresário, ok? Por conta da pessoalidade. Mas quando no exercício dessa atividade ele emprega a organização, que é justamente o elemento de empresa, que é a reunião dos 4 fatores de produção, aí sim ele vai ser considerado empresário. E trago para vocês o exemplo de médicos e um grande hospital, uma grande clínica. Temos também como exemplo, aí de grandes consultórios odontológicos. Quando você busca um dentista, um médico, doutor fulano de tal, você está em busca daquele profissional intelectual. Você está procurando aquela prestação de serviço por conta dos atributos pessoais daquele que está exercendo aquela função, por conta da pessoalidade que ele está empregando na atividade. É uma atividade remunerada, é uma atividade que ele busca lucro, é uma atividade que é o seu sustento, é sim. Só que é uma atividade em que a pessoalidade está em evidência. É diferente de quando você procura um serviço de qualquer dentista ou de qualquer médico numa grande clínica, porque você não está procurando necessariamente a pessoalidade, você está procurando alguém que vai resolver o seu problema. Além do que, essas grandes clínicas, elas têm uma estruturação diferente, porque elas organizam aí o elemento de empresa no momento em que elas exercem a atividade. Então, por isso que quando o profissional intelectual ele exerce a sua atividade, ele não é considerado empresário por conta da pessoalidade, uma atividade econômica, civil, disciplinada pelas regras do direito civil. Uma das obrigações do empresário é fazer o seu registro, é registrar-se, ok? E aí é que vem o grande pulo do gato quando a gente está na parte prática, quando a gente está trabalhando, quando a gente está advogando, quando a gente pega aí um caso em que a gente precisa definir se a pessoa é de fato empresário ou não, porque muitas vezes nas situações práticas, no cotidiano, a gente não consegue evidenciar se aquela atividade é de fato uma atividade empresarial ou se é apenas uma atividade econômica civil, a gente não consegue diferenciar. O registro, ele é um indicativo, ele faz toda a diferença se aquela pessoa é de fato considerado empresário ou não. Registro que é realizado perante o registro público de empresas mercantis que fica a cargo da junta comercial, ok? E aí eu te falo, quando esse empresário, ele exerce a sua atividade e ele está sem o registro, ele deixa de ser empresário? A falta de registro faz com que ele não seja reconhecido como empresário? Não, a pessoa sempre vai ser empresário, independentemente de ter o registro ou não. A falta de registro faz com que ele esteja atuando irregular perante as regras de direito empresarial. E aí, sobre essa atividade, nós teremos aí a incidência das regras de direito civil e não das regras de direito empresarial. Quer ver? Vou te dar um exemplo muito fácil que você nunca mais vai esquecer. Vamos supor que você decida, em conjunto com a sua família, começar a abrir um pequeno negócio
que consiste na distribuição de quentinhas, ok? Prestação de serviço, você aí disponibiliza uma prestação de serviço, você faz também uma circulação de bens, produção de bens, a partir do momento em que você está comercializando refeições, ok? Só que você começa essa atividade lá na sua casa, você não procura legalização, você não recolhe nenhum tipo de tributo, você não faz a sua inscrição perante a junta comercial. Você deixa de ser empresário? Não, porque essa sua atividade, essa atividade de comercialização de quentinhas é uma atividade essencialmente empresarial. Então, a falta de registro não vai fazer com que você seja ou deixe de ser empresário, porque você, na verdade, é. A falta de registro só te traz o quê? A falta de registro só te traz a irregularidade. E aí, você vai poder sofrer as consequências da falta de registro. Você vai sofrer as consequências da falta de registro. E essas consequências são das mais variadas espécies, como por exemplo, você não vai poder participar de procedimento licitatório, você não vai poder requerer o benefício da recuperação judicial, você não vai poder requerer a falência de um outro empresário, mas você vai poder ter a sua falência decretada. Enfim, você sofre uma série de consequências com a falta de registro. Então, na prática, conhecer o conceito de empresário, saber diferenciar quem de fato é e quem de fato não é considerado empresário, de acordo com o artigo 966 caput e parágrafo único, é essencial no momento em que você vai solucionar o teu litígio, ok? E aí eu trago para vocês um conceito de empresário, um conceito próprio formulado por mim, que é bem tranquilo e que vai fazer com que você nunca mais esqueça quem é o empresário. O empresário, então, é qualquer pessoa, porque podemos ter como empresário pessoas físicas ou pessoas jurídicas. Se serão, já respondo sua dúvida, tá? Se serão prestadores de serviços enquanto pessoas físicas ou produtores de bens enquanto pessoas físicas, nós seremos o empresário individual, e se estivermos diante de uma pessoa jurídica, esse empresário exercerá sua atividade por meio de uma sociedade empresária. Então olha só no conceito que eu formulei para você, que você nunca mais vai esquecer. Empresário é qualquer pessoa, qualquer uma, física ou jurídica, tanto faz, tá? Que exerce uma atividade que seja a sua profissão, que lhe traga possibilidade de lucro e que seja estruturada para que ele consiga realizar o seu objetivo, que é a produção ou a circulação de bens ou de serviços. Então esse conceito de empresário vai desmistificar o caput e vai desmistificar o parágrafo único naquela questão do profissional intelectual, utilizando o elemento de empresa. Então olha lá, o empresário é qualquer pessoa que exerça uma atividade que seja sua profissão, que lhe traga a possibilidade de lucro e que seja estruturada para alcançar o seu objetivo, que é a produção ou a circulação de bens ou de serviços, ok? Tenho dúvida aqui do Wesley, olha lá. Mas estando irregular da prestação de serviço, consegue fazer nota? Não, não consegue, porque quando o empresário está irregular, ele não consegue sequer ter o número de CNPJ, Wesley. Então, por isso que ele não consegue emitir nota, ok? Então, você que está começando a advogar, você que está se interessando por direito empresarial, não esquece, parece básico, parece uma coisa que pode te passar batido, que o artigo 966 é uma coisa que todo mundo fala, mas ele é de suma importância. Lembra desse exemplo da quentinha, lembra do exemplo do grande consultório odontológico, dessas grandes redes, que vocês vão aí ter essa diferença na ponta da língua, ok? Então, essa foi a aula de hoje, esse foi o vídeo de hoje, conceito de empresário, a sua aplicabilidade prática, ok? Vou voltar sempre por aqui, trazendo para vocês
acompanhem direto tanto o Instagram quanto o canal do YouTube, Prof. Juliana Palu, que vocês vão ter muita coisa boa. Lembrando que aqui no Instagram a gente tem a junção da doutrina e da prática jurídica e empresarial, judicial e extrajudicial, e lá no YouTube, canal que a gente trabalha mais doutrina, ok? Para que você tenha acesso naquele conceito pontual que você precisa ter quando você tá resolvendo o seu problema, quando você tá estudando, quando você precisa daquela ajudinha marota que eu sei te dar e que eu vou te dar e que vai solucionar o teu problema. Então, muito obrigada por estar comigo até aqui, um beijão e até o próximo. Tchau, tchau!